Shalom pessoal, paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, vocês assistiram as duas aulas passadas, né? Nós damos introdução aí à soteriologia. Nós lemos bastante sobre Jesus como sendo libertador, salvador, preservador. Nós falamos muito sobre soteriologia, passamos bastante versículos até, e começamos a entrar em amartia, tá? Mas, cara, eu quero seguir com você aqui em amartia, mas como não poderia deixar de ser, bora orar, povo? Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir sobre nós céus abertos, Senhor, que o teu Espírito da verdade, o teu Espírito da sabedoria, da ciência e do conhecimento, Senhor, ele possa estar sobre cada um dos alunos que vão ser impactados por essa aula, vão ser conectados ao céu, Senhor, e principalmente eleva-nos, Senhor, a um grau de entendimento, de conhecimento de Ti que nós nunca vimos, Senhor. Que a Tua palavra ela possa ser o norte. Te peço que o Senhor continue me usando como instrumento afiado nessa estação sobre a vida de cada uma dessas pessoas que confiaram, Senhor, na escola eclésia. Então, que a Ti seja dada a honra, a glória, o louvor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós queremos exaltar o Teu nome, Jesus. Que o Senhor seja o centro de tudo isso, porque se o Senhor não estiver, Senhor, nisso não tem sentido. Então nós Te pedimos, Espírito Santo, venha nortear todos os estudos, venha nortear essa aula e que nós possamos, Senhor, sair encharcados da Tua presença, encharcados do Teu poder, encharcados, Senhor, da Tua palavra. Que nós possamos ter a mente lavada, Senhor, pela palavra de Deus, que nós possamos, Senhor, impactar os nossos ministérios, a nossa igreja local, as pessoas ao nosso redor, porque nós queremos revelar a Ti, Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade de conhecer a Ti e Te pedimos, nosso amigo Jesus, revela-te a nós. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E bora estudar, povo! Então, eu quero propor já uma dinâmica para vocês dentro disso aqui, tá? Estou preparando o estúdio para que a gente possa ampliar um pouquinho aí todas essas coisas, então nos ajude aí divulgando e bora lá, tá? Eu quero propor uma coisa. Lembra que eu falei na última aula, eu dei um spoiler sobre ela e eu falei da posição geográfica que Adão estava? Então, vamos lembrar. Deus, na viração da tarde, ele fazia o quê? Ele sempre tinha ali um encontro com Adão, e isso dá a entender que era em um determinado local, tá? Então, o que acontece, pessoal? Adão, agora depois que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele sente a primeira coisa, tá? O primeiro sintoma do pecado. Então anota aí. Primeiro sintoma do pecado: vergonha. Tá? Então o que acontece? Adão ele come o fruto, logo seus olhos se abrem, ele vê que está nu e sente vergonha. E isso é um contraponto total contra a verdade de Deus. Por quê? Na realidade, a intimidade com Deus exige uma coisa: nudez. Olha, presta atenção no princípio. Deus se relacionava com Adão enquanto ele estava nu. Eu não estou falando de sexo, amém? Deus se relacionava com Adão enquanto Adão não tinha capas, enquanto Adão não tinha reservas, enquanto Adão não tinha pecado. E o pecado revela a Adão agora que ele está nu. E o primeiro sintoma que Adão sente do pecado é a vergonha. Tá? Nós falamos muito em teologia, e eu gosto muito de uma definição do teólogo Flávio Nunes. Tá? Flávio Nunes ele vai dar uma definição muito legal para o pecado. Eu acho que foi
a melhor definição que eu encontrei até hoje sobre pecado. Ele fala que o pecado é um estado mal da alma. Então, novamente, pecado, amartia, ele é um estado mal da alma, ou seja, a alma foi acometida por um pecado. Para quem trabalha um pouco com cura interior e libertação, vai entender muito bem o que eu estou falando aqui, tá? Por quê? Cada doença tem as suas manifestações específicas, tá? Então, por exemplo, quando você chega aí em um consultório e o médico falou assim: e aí, rapaz, o que está acontecendo? O que tem com você? Aí você fala assim: olha, eu tô com dor de cabeça, dor no corpo, um pouco de febre, espirros, e já faz alguns dias que tá. Esse sintoma ele é específico de gripe, resfriado. Então, porque você deu os sintomas, você manifesta esses sintomas no seu corpo, o médico ele começa a identificar qual é a sua doença. Então, a doença ela começa de dentro para fora. Então, ela começa dentro, mas manifesta os seus sinais fora, tá? Eu sempre falo muito nas minhas aulas que o homem ele é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo, tá? Então, na tricotomia do homem vai ficar bem bacana isso que eu estou querendo falar aqui para vocês, tá? Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele nos fala que ele é cativo de Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, coloque isso dentro desse conceito, tá? Ou seja, quando eu tenho a minha alma alimentada, os desejos da minha alma alimentado, eu sufoco esse espírito. Eu sufoco o Espírito de Deus em mim. Logo, eu manifesto as minhas paixões almáticas, eu manifesto os meus desejos almáticos no meu corpo. Tá? Eu manifesto tudo isso no meu corpo. Então, a lascívia, o sexo profano, nada mais é, ou a sensualidade, ou qualquer coisa, nada mais é do que a manifestação de uma doença na alma chamada lascívia. Então, Adão, quando ele vê tudo isso, ele sente esse primeiro sintoma do pecado dele, que é a vergonha, e ele se esconde de Deus. Ou seja, o pecado, ele nos tira do relacionamento com Deus. Ele nos afasta do relacionamento com Deus. O pecado, ele nos tira da mesa da comunhão com Deus e nos lança nas mais densas trevas, onde nós, com a mente obscurecida, nos escondemos por vergonha. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, o orgulho dele, tá? Qual foi o pecado do filho pródigo? Foi o orgulho, a soberba. Ele sabia que ele tinha direito a toda a herança dele, mas ele pega agora e fala para o pai assim: não, pai, eu tenho direito, eu quero, porque é meu, eu quero. E outra coisa, eu vou pegar tudo que é meu, eu vou embora, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Então ele manifesta essa arrogância por causa do orgulho dele. Então ele manifestou a vontade, manifestou o desejo, pegou tudo que era dele e foi-se embora. Gastou tudo dissolutamente. Assim como qualquer outro. Então, vamos definir aqui amartia, pecado, como um estado mal da alma. Tá bom? Então essa é a primeira coisa que nós vamos dar a introdução aqui. Amartia, estado mal da alma. Presta atenção. Gênesis capítulo 3, verso 6. Não, vamos voltar um pouquinho. No 3 diz assim: mas acerca do fruto da árvore
No meio do jardim, disse Deus: você não deve comer dela, nem tocá-la, ou morrerá. A serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dela, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Também deu a seu marido, Adão, que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. Eles ouviram a voz de Adonai, Deus, andando no jardim no momento da brisa da tarde, ou na viração do dia. Por isso, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai, Deus, entre as árvores do jardim. Então, veja, tudo isso leva à vergonha. E a vergonha de Deus leva agora o ser humano a se afastar de Deus e se esconder. Existe uma indagação dentro do homem que o apóstolo Paulo tentou de todas as formas esgotar a responder ela em suas cartas. O que farei eu para Deus me aceitar? Porque o homem caído, ele tem a necessidade de conhecer a esse Deus, mas ele tem a consciência interior de que ele é miserável e pecador. Na mentalidade do homem, na acusação do maligno, ele não pode se aproximar de Deus jamais, porque a santidade de Deus irá consumi-lo. Então ele fala: Senhor, no final das contas, o que eu posso fazer para que o Senhor me aceite de volta? É o filho pródigo. O que eu posso fazer para que o Senhor possa me aceitar de novo? E essa é a resposta do Evangelho, da graça. Nada. Deus já fez absolutamente tudo. O que resta agora é a indagação de Deus ao pecador. E tu, pecador, aceitas tu a salvação? Então esse é o testemunho do cristão, o testemunho do discípulo de Deus. É anunciar que para esse perdido, que para esse pecador, que para este doente existe uma cura chamada Jesus. Jesus, ele é a cura da doença da alma. Ele é a cura e a salvação do homem nos seus três aspectos: corpo, alma e espírito. Amém? Então, eu preciso que vocês entendam bastante isso. Na igreja de vocês, vocês vão perceber muito isso com os irmãos. Preste atenção. Antes do afastamento, existe o pecado. Então, é quase que certo, não é uma regra, mas você precisa de sensibilidade para isso, que o esfriamento e o afastamento de um dos membros do corpo de Cristo possivelmente está correlacionado com o pecado. E isso precisa ter muita sensibilidade. Você que é pastor, você que é líder, eu estou falando direto com você hoje aqui, tá? Que você começar a ver comportamentos anormais, comportamentos que não são comuns na sua ovelha, na ovelha do rebanho, no irmão, e você começar a ver um esfriamento e um afastamento a ponto de conduzir esse irmão para fora da comunhão, para fora da mesa da comunhão. Então, antes que isso aconteça, é o momento de entrar com o medicamento, de fazer uma abordagem, identificar qual é o mal que está cometendo, o pecado que está cometendo esse irmão, levá-lo ao hospital, e o hospital tem nome mesa, né? Seja uma sala,
seja uma conversa na mesa da sua casa ou da casa dele, aplicar o medicamento antes que esse irmão morra, antes que esse membro morra, tá? Tem uma fala aqui que eu quero deixar bem clara, que eu acho top também, que fala assim, ó. Por causa da existência do pecado, amartia do grego, portanto, amartia é o oposto a sóter. Se liga nisso aqui. Escreva, decore isso. O pecado nos separa de Deus. O pecado desarraiga-nos do meio em que devemos viver. O pecado converte a luz em trevas, o gozo em tristeza, o céu em inferno e vida em morte. O pecado é o maior e mais terrível inimigo da alma humana. Ele destrói as promessas, mata as esperanças. Dai-nos serpentes em vez de peixes, pedra em lugar de pão, tormento em lugar de prazer. O pecado sempre destrói e nunca edifica. Promete, mas nunca cumpre as promessas. É como a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, segundo Romanos, capítulo 6, verso 23. Essa frase, ela completa tudo. E nós podemos aplicar ela até mesmo em Gênesis 3. Tá? Então, ele nos promete, tá? Todo mundo que peca, não peca porque o pecado é ruim, é porque o pecado ele fez uma promessa. Você quer ver? Quando alguém adultera porque foi feita uma promessa para ele de que o novo parceiro seria melhor. Quando alguém rouba, a promessa é de que com o roubo a vida dele seria melhor e ele teria mais condições financeiras. Então, não é à toa que o ser humano peca. E eu quero falar ainda aqui que o inimigo da nossa alma, ele não é capaz de fazer aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Presta atenção no que eu vou falar isso aqui. O inimigo ele não nos tenta em uma área que nós não temos a plena capacidade de fazer, tá? Então ele nunca vai tentar um homicida no roubo. Possa até ser por causa do latrocínio. Ele nunca vai pegar alguém que tem dificuldades na área sexual e vai conduzir ele para o homicídio, vai conduzir ele para o roubo, ele vai virar ele para a área sexual. O único capaz de fazer o homem fazer contrário à sua vontade se chama o Espírito Santo de Deus. O único capaz de fazer o homem fazer aquilo que ele não quer, não fazer a sua vontade, se chama o Espírito Santo de Deus, através do convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, vamos colocar isso em mente. Outra coisa, Jesus ele faz uma parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele está passando e ele vê um homem caído à beira da estrada. Passou-se ali o levita, passou-se o sacerdote, não deu muita bola. Todos vocês conhecem essa parábola aqui. Mas o bom samaritano, o que ele fez? Ele foi ali, limpou as feridas, deitou azeite e vinho, limpou ele e levou ele para a estadia. E ali falou para ele: cuide, o que não importa o que você vai gastar. Eu estou te pagando adiantado e depois eu vou voltar aqui. O que ele gastar aqui para se curar,
eu vou pagar na hora que eu voltar. O que nós precisamos aprender com isso, irmãos? Não importa quanto tempo você gaste com uma pessoa doente. Não importa quanto tempo você gaste. Na verdade, isso se chama investimento nos céus. Não importa quanto tempo você gaste em aconselhamento, em conselhos. Nunca desista de um pecador, porque Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desiste de um pecador. A alegria nos céus, a festa nos céus, a festa na terra, quando um pecador ele se arrepende do seu mau caminho. Através do profeta Jeremias, Jeremias também vai falar que quando nós exortamos o pecador, nós ganhamos uma alma e nós estamos livres do seu sangue. Amém? Vamos seguir aqui para não ficar somente nas minhas palavras. Amém? Nós voltamos aí novamente ao princípio fundamental. Como eu tenho falado muito, teologia ela não pode ser feita, tá? Você, meu irmão, minha irmã, pastor, obreiro, não pode ser feito. A palavra de Deus também não pode ser feita de qualquer jeito. O seu sermão não pode ser pautado somente naquilo que nós achamos. O meu sermão ele não pode ser somente a minha cultura. Ele não pode ser somente do jeito que eu penso, mas ele tem que ser de acordo com a verdade de Deus. Então, a teologia ela é conceitual. Tá? O que quer dizer uma teologia conceitual? Vamos ler um pouquinho aqui, tá? Em teologia, devemos sempre procurar definir corretamente os termos empregados, saber o que estamos falando e por que estamos falando. Cada conceito usado deve ser explicado, pois a teologia é conceitual, ou seja, define termos e conceitos de maneira correta e apropriada. Devemos entender por princípio fundamental aquilo de onde se originou o conceito. Por exemplo, se nós estamos estudando sobre salvação, devemos primeiro, antes de tudo, definir corretamente de onde se originou o pecado, a sua razão de ser. Temos que descobrir a fonte de onde ele é oriundo, saber por que ele opera e por que existe na vida do homem. Em termos gerais, temos que compreender, entender e saber explicar onde nasceu o pecado e por quê. Pois é do pecado que somos salvos. Na linha de compreensão, entender o pecado será entender a razão para a solução que é sóter. Salvação, libertação e preservação. Uma dica que eu quero deixar para cada um de vocês aqui, alunos. Cara, eu já falei da Bíblia Thompson, tá? Pode ser qualquer dicionário bíblico. Procure as primeiras citações. Sobre qualquer assunto bíblico, sobre qualquer assunto que você queira pesquisar na Bíblia Sagrada, tenha essa meta para você não errar. Se eu quero saber o que Deus pensa sobre dízimo, eu vou na primeira citação. Então, qual foi a primeira citação da palavra dízimo? Qual foi o seu contexto? Porque Deus falou, onde falou, qual foi a época que falou, com quem falou. Aí sim eu vou começar a entender o princípio, o conceito. A partir dali, eu começo a ver as demais citações referentes a esse termo. Então, eu vou ver o tempo, vou ver novamente se o contexto é o mesmo ou se não, mudou-se o contexto, tá? Então, tudo isso tem que ser empregado. Eu tenho que saber dominar direito o termo a qual estou definindo, as suas mudanças de contexto, aplicar corretamente cada um desses contextos à realidade do texto, tá? Então, não é a minha realidade, eu não posso tirar um texto do seu contexto original e tentar aplicar ao meu contexto hoje. Isso não é teologia. A teologia ela é contextual.
e ela é conceitual. Ela define conceitos aplicado a um contexto, a uma conjuntura. Por isso, estudar a etimologia, história e os personagens, localidade, é de suma importância para uma boa interpretação dos textos bíblicos. Tá? Vamos seguir aqui. A melhor definição bíblica para pecado é um estado mal da alma, como eu falei, em que esse estado tem suas próprias manifestações, que são os atos pecaminosos. Tá? Entendendo por estado uma posição definida, determinada, como quando falamos qual é o estado de saúde do paciente, assim a alma que está em pecado está num estado mal com U, tá? A alma está deteriorada e aviltada. Note-se que esses dois conceitos completamente diferentes, estado e ato. O estado pecaminoso é uma coisa, enquanto o ato do pecado é outra coisa. Esta primeira compreensão é extraída de suas origens, das origens do pecado do homem. O relato de Gênesis é muito claro quanto logo após o pecado, Deus pergunta para Adão: onde estás? Gênesis capítulo 3, verso 9. Note-se que é a primeira pergunta de Deus logo após o pecado de Adão. Imediatamente logo após o ato do pecado. Isso significa que Adão mudou de posição, pois onde é em hebraico a palavra ai, com Y. Um advérbio de lugar. Portanto, quem mudou foi Adão e não Deus. As mudanças sempre acontecem no homem e nunca em Deus. Deus nunca muda. Tá? Agora que sabemos o principal fundamento do pecado, que é exatamente uma mudança de posição em relação a Deus, uma distância, separação, sendo um estado mal da alma, vejamos mais uma prova. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tá? Isaías 58, 1 a 2 vai falar assim, ó. É exatamente isso. Isaías 58, versos 1 a 12. Tá? Então, você vai ver que uma segunda característica, na verdade, é uma manifestação do pecado, é aquilo que nós chamamos de cinismo. Tá? Muitas vezes nós nos tornamos cínicos. Tá? Mesmo nessa condição, nós até nos apresentamos diante de Deus, mas como se ele não soubesse de nada. Quando nós temos ali Caim e Abel, eu acho que é um texto muito explicativo quanto a isso. Olha só, Caim mata Abel. Eles estavam acostumados, não era a primeira vez, é o relato do homicídio, tá? Mas não tem o relato anterior, onde eles estavam ali em si fazendo suas oferendas. Não era a primeira oferenda deles, tá? E eles estavam acostumados a oferecer a Deus. Tá bom? Então essa é a primeira coisa. Então eles tinham um motivo claro para que eles pudessem estar ali oferecendo o seu sacrifício. Então, aí aqui nós vamos começar aqui uma análise. Quando Caim mata Abel, ele vai sacrificar novamente. E por que ele vai sacrificar novamente? Porque ele cometeu um erro.
Então Deus ele pergunta, cadê seu irmão? Ele fala assim, eu vou saber? Vou saber por quê? Eu sou, por acaso, agora a guarda do meu irmão? Mas estava indo sacrificar. Então, muitas vezes nós nos comportamos aqui, é uma outra manifestação característica da doença, cinismo. Tá? Você vai ver muito a pessoa, ela coloca uma capa e fala assim, não, tá tudo ótimo. Você fala assim, rapaz, tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tá tudo perfeito. Rapaz, é visível, é notável que tá acontecendo alguma coisa errada contigo. Você tá bem? Tô ótimo. Já falei para você, tô ótimo. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar em oração e tudo mais? Eu estou bem. E como é que está a sua vida espiritual? Perfeita. Nunca orei tanto na minha vida. Estou até com medo de Jesus me levar. Aí, novamente, se tem a sensibilidade de acompanhar, derramar o bálsamo, derramar o azeite, derramar vinho, muito amor, até que essa pessoa ela possa realmente abrir o seu coração e ter intimidade, tá? Ter intimidade suficiente para que você possa entrar na vida dela e ministrar. Você que é pastor sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Aí agora a gente vai ao segundo ponto, tá? Que é muito importante, que é a universalidade do pecado. Não sei se você já ouviu isso, mas você vai ver basicamente reunido aí naquilo que nós falamos, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas vamos ir um pouquinho mais à frente aqui, tá? Esse estado mal da alma é universal, ou seja, significa que todos os homens nasceram nessa condição ou posição. Usamos a palavra homem de forma genérica, nos referindo à raça humana. Todos quantos nasceram neste mundo já nascem nessa posição ou estado de pecado, ou seja, nascem debaixo desse princípio fundamental. Paulo chama a esse estado universal da alma de morte. Pega aí a sua Bíblia, pode ser eletrônica, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 5. Vai falar assim, ó. 4 antes, tá? Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos atos de desobediência ao pecado, ele nos trouxe à vida com o Messias. E é por meio da graça que vocês foram libertados. Amém? Então, Paulo chama esse pecado aqui, esse estado de morte, tá? E eu quero colocar uma coisa aqui muito legal para vocês, tá? Prestem bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Quando nós estudamos a palavra tempo no grego, a gente vai ter três, basicamente, tá? Nós vamos ter aion, tá? Que se refere à eternidade, uma linha temporal eterna, tá? Infinita. Nós temos embaixo cronos, a linha cronológica, tá? Então nós temos aqui eternidade, cronologia. Aio, cronos. É muito comum nós falarmos também do kairos. Vou colocar aqui, ó, três linhas. Eternidade, cronos, aion, cronos, kairos. O que é esse kairos? É a interferência de Deus no cronos. É a interferência da vontade de Deus no cronos. Mas o que nós precisamos entender na queda do homem. O homem nasceu eterno, foi formado eterno como Deus e habitava na mesma linha temporal de Deus, a eternidade. O homem era eterno, ele não conhecia a morte. Tá? Então, quando agora nós temos este homem que ele
peca, ele desobedece, ele é lançado, tá? Do Aion para o Cronos. Presta atenção. Depois da queda do homem, nós não somos mais feitos à sua imagem segundo a semelhança. Adão era segundo sua imagem e segundo a sua semelhança. A partir da queda e dele fora do jardim, ele começou a reproduzir. E todos nós fomos reproduzidos segundo a imagem e semelhança de Adão. Não mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão caído. Ou seja, este corpo mortal agora é a nossa prisão no Cronos. É o nosso transporte para a morte. Tá? Todos os atos que nós fazemos neste corpo, ele nos conduz para a morte. O que é a salvação que Jesus nos promete? O apóstolo João ele vai falar que a promessa que ele nos fez foi essa, a vida eterna. Entenda-se por isso que Jesus promete ao homem que aceitar o seu sacrifício, que Jesus ele é agora o transporte do homem para a eternidade novamente. Jesus é o transporte que resgata o homem do Cronos e da morte e o lança no Aion e na eternidade. Tá bom? Olha lá. Vim pegar aqui um texto que está em Gênesis, só para que vocês entendam. Gênesis capítulo 5, verso 3 vai falar assim. Ó. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Como sua imagem, ele deu o nome de Sete. Tá? Adão aqui já tinha perdido a sua semelhança a Deus. Tá? Ele era semelhante a Deus no seu conceito eterno. Adão não morria. Tá? Essa é a semelhança que Adão tinha a Deus. Tá? Tem alguns que falam do seu corpo e tudo mais, não tem nada a ver. Tá? Adão ele foi criado com um corpo e o corpo dele não mudou. Tá? Presta atenção, o corpo dele não mudou. Ele foi aprisionado. Então ele foi lançado para fora do Éden. E o Éden ele está na eternidade. O Éden não está na terra. Tá? Tanto que lá em Apocalipse e se encontrarão a terra e o céu nos ares, e no meio dela estará novamente o jardim de Deus. Tá bom? Então nós temos aqui novamente Gênesis capítulo 3, capítulo 5, verso 3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então, tá? Na versão Almeida vai estar assim. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Tá bom? Então, é exatamente isso. Tá? A prisão do homem agora é o Cronos. E no Cronos, este corpo é o veículo, tá? A nossa alma é o veículo que nos conduz para a morte. Jesus, ele tem a proposta através do evangelho de agora resgatar o homem. Aí a gente volta lá, tá? No termo de salvação, salvar, resgatar, tá? Desempenhar, ou seja, através do pecado o homem foi penhorado. Por isso que Paulo ele vai falar da cédula da dívida que foi paga por Jesus. Então, o homem agora, Deus resgata ele através de Jesus, coloca ele novamente agora dentro da eternidade.
Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus por isso. Bora lá, povo, que tá bom demais isso aqui. Gente, eu quero falar para vocês que estamos colocando aí em ordem o canal da Eclésia no YouTube, tá? E também a sala de aula, onde nós vamos ter os nossos fóruns, as nossas perguntas, tá? Então, quero agradecer cada um de vocês que tem em si assistido às aulas, tem dado os feedbacks e que Deus possa abençoar vocês poderosamente, tá? Eu vou deixar lá no Instagram, no nosso Instagram, tem também lá a maneira que você pode contribuir voluntariamente com a Escola Eclésia para que a gente possa montar o nosso cenário, possa montar aqui a nossa estrutura novamente. É um momento de retomada, é um momento em que nós temos que ter coragem. Então, coragem a gente tem, fé a gente tem, eu tenho certeza que tudo vai dar certo, tá bom? Então, Paulo chama essa universalidade de morte. Então, todo homem morre, tá? Todo homem, ele nasce debaixo da sentença de morte, amartia, pecado, tragédia, tá? Então, todo homem, ele nasce sentenciado à morte. Ele nasce já devendo. Todo homem é devedor, tá bom? E somente um resgatador, Jesus, pode ir lá e resgatar o penhor da dívida, rasgar a cédula. Ele já fez isso. Agora eu vou sugerir algumas leituras bíblicas, tá bom? Para orientar aqui os nossos estudos. Primeiro de tudo, eu vou pedir para você abrir em Salmos, capítulo 43, verso 2. Salmos, capítulo 43, verso 2. Vai falar assim, ó. Presta atenção aí. Deixa eu abrir aqui. E não entres em juízo contra o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Novamente, e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua visão, a tua vista, não se achará, tá? No futuro, não é no presente, não se achará justo nenhum vivente. Lucas capítulo 11, verso 13, diz o seguinte: deixa eu ver aqui. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Mas preste atenção na parte A disso. Se vocês, apesar de serem maus, Jesus quem está falando aqui. Então Jesus fala assim, ó, vocês, genérico, coloca todo mundo no mesmo balaio. Vocês são maus. Tá? Ele não fala um ou outro é mau, ele fala assim, vocês são maus. Então ele está falando desse gênero humano caído. Romanos capítulo 3, verso 10, vai falar assim, ó. Como está escrito, não há um justo sequer. Nenhumzinho. Tá? Ele faz menção de Salomão. Salomão em Provérbios fala isso, tá? Outra aqui, 1 João capítulo 1, verso 8, diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade
em nós. Quem é que pode bater no peito e falar aí que não peca? Ninguém, né? Lucas, capítulo 6, verso 43. Vamos ver. Porque não há boa árvore que dê um mau fruto, nem má árvore que dê um bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca, novamente citando Provérbios, né? O homem fala da abundância do seu coração, né? Daquilo que é abundante. Bora lá. Mateus, capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Novamente ele usa o termo bem genérico. Salmos 51, verso 5. Do 5 ao 7. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Tá? Deixa eu ver aqui, versos 6 e 7. Não, vamos ficar por esse daqui mesmo, senão ele vai ficar muito longo. Tá bom? Se desejar se aprofundar melhor, então trabalhe os textos e faça um resumo da conclusão. Que na verdade isso aqui eu quero deixar para vocês aqui, tá? Na aula de hoje eu quero que vocês façam aí uma conclusão de tudo que foi falado aqui, de tudo que foi colocado. Mas eu quero que vocês façam um resumo, pelo menos novamente 10 linhas, tá? No mínimo 10 linhas. Então você vai entrar lá no Word, no seu aplicativo, no seu bloco de notas, tá? Vocês têm aqui o WhatsApp também da Eclésia. Então eu quero que vocês resumam em 10 linhas o que nós falamos sobre o pecado, tá? Vou adicionar hoje vocês na sala, aqui na segunda aula, tá? Na sala para que vocês possam. Essa foi a introdução